Aí é o seguinte, galerinha, eu vou pedir para vocês irem lá para a apostila, página 47. Lá nós damos início ao conteúdo referente ao capítulo 4, tá? Dessa apostila do primeiro trimestre. O último conteúdo é onde ele fala sobre a crise de 1929, tá? Logo na primeira imagem ali desta página, vocês conseguem acompanhar informações referente ao acontecido, tá? Nessa data, nesse problema relacionado à crise de 1929, e que a gente possa então fazer análise em relação ao que está sendo retratado aí nessa representação. Isso daí trata-se da Bolsa de Valores de Nova York, tá? A foto foi retirada no ano de 1918, tá? Na imagem de 1918, a multidão se aglomera para participar de um rally. Em destaque, nós temos ali o representante está até apoiado ali no ombro de outro rapaz ali, quem está segurando, Douglas Fairbanks, segurando Charlie Chaplin no ombro. O mesmo local recebeu número igual de pessoas no dia 24 de outubro de 1929, que é a data que se refere ao acontecido da crise de 1929. O dia em que a Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores, né, de Nova York, acabou entrando em falência, com a intenção de resgatar parte do capital investido no mercado de ações. Então, este local, que um dia foi representação relacionado, né, a uma comemoração do fim da guerra, do conflito, momento deles poderem estarem comemorando, foi também um momento onde as pessoas se reuniram para poder entender o que estava acontecendo referente à crise de 1929. Então, nós temos como data dia 24 de outubro de 1929, data que marca os problemas relacionados à crise da Bolsa de Nova York. Então, lá na página 48, nós já temos uma atividade inicial, vai fazer com que a gente complete uma linha do tempo com os eventos importantes da história dos Estados Unidos na segunda década do século XX. Então, na segunda parte da década do século XX, nós temos ali 1914, 1917 e 1918. Tá? Ao fim da Grande Guerra, os países europeus estavam devastados. Conforme a gente já tem uma noção, uma orientação, vocês já assistiram vários filmes que retratam problemas relacionados a um conflito, ainda mais um conflito tão grandioso, tá, que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu comentei com vocês que se a gente tivesse presencial, todos presenciais, a gente poderia estar acompanhando o filme para poder entender o que é um conflito, tá? Uma questão referente ao sentimento que as pessoas passam, a sensação, as pessoas estarem passando dificuldades, vendo seus parceiros morrerem, né, algo tão trágico, com o filme Até o Último Homem. É um filme que retrata bem uma realidade, né, pessoas mutiladas, problemas relacionados a um conflito realmente. Para a gente poder ter essa ideia mais ou menos do que é o conflito. Quando a gente trata do assunto, a Primeira Guerra Mundial, a gente acaba não mensurando a grandiosidade do conflito, muito menos questões referentes a perdas de vidas, tá? Que muitas pessoas acabam morrendo. Uma das pesquisas que o professor pediu para vocês fazerem era em relação ao resultado da guerra, tá? Que vocês constataram lá a quantidade de mortos, feridos, né? Uma das pesquisas logo no início do conteúdo. Mas então, logo após o fim da guerra, tá, os países europeus estavam devastados e com sua produção industrial e agrícola totalmente comprometidos, ou seja, não tinha na onde eles prosseguirem como atividade econômica, tá? Atividade relacionada ao comércio, produção agrícola, não havia a mínima possibilidade deles poderem sobreviverem sozinhos, tá? Começar tudo de novo. Então, no começo da década de 20,
a Europa e os Estados Unidos se encontravam em situações opostas no que diz respeito às suas economias. Enquanto a Europa enfrentava uma crise generalizada, os Estados Unidos passavam por um grande desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos estavam no auge, tá, do seu desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos foi um dos últimos países, ou o último país, a entrar no conflito. Então ele estava com a sua economia totalmente estável, vendendo muitos produtos, vendendo armas, tá, para os países envolvidos no conflito, tá, países europeus. E quando ele entra no conflito, é já no finalzinho do conflito. Com o apoio dos outros países, eles acabam, então, dando uma ajuda muito grande, né, a Tríplice Entente, a ponto deles poderem ganhar o conflito. Então, acabam ganhando a Primeira Guerra Mundial. Fora que eles acabam recebendo de escolhas de guerra, que não é uma quantidade tão grande, mas é uma ajuda, né? São parcelas, valores que são devolvidos, né? Ou pagos como sendo referente a uma indenização pela Alemanha foi criado, né? O conflito da Primeira Guerra Mundial. E, de certa forma, esses países vão, aos poucos, tentando retomar o seu desenvolvimento. Porém, não acontece de uma hora para outra. Quem continua mantendo esses países é os Estados Unidos. Não só no aspecto relacionado a empréstimo, tá? Que, como lá no começo da aula o professor disse, que os Estados Unidos eles se tornam um dos maiores credores do mundo. Ele vai emprestar dinheiro para muita gente, em muitos países. Existe também outros tipos de necessidade, tá? Principalmente os problemas aí relacionados à agricultura, tá? Conforme a gente acompanha. Na página 48. Então, logo na 48, vocês têm ali uma das atividades, tá? Organiza as ideias, onde precisa ser preenchida ali 1914, 1917, 1918, relacionado aos principais eventos que aconteceram nos Estados Unidos nessa década. Alguém consegue descrever o professor aí? Quais são esses acontecimentos? Felipe Gabriel. A Grande Guerra começou em 1914. Nossa, tá. E agora, 1914 começa a Grande Guerra. Agora está perguntando em relação aos Estados Unidos. Tá certo. Não apaga, tá, Bruno? Tá certo. Tá certo. Porém. Vai, Bruno. Porém, ele ainda não estava participando da Grande Guerra. Exatamente. Professor? Os Estados Unidos e EUA não estavam participando do conflito. Porém, os Estados Unidos não estavam participando do conflito. Ok. O ano de 1917, o que acontece? Estados Unidos entram no conflito. Isso. Ao lado da qualquer aliança? Da Tríplice Entente. Isso mesmo. Ao lado da Tríplice Entente. Professor, de página tá? Página 48. 48, Bruno? Deixa eu ver. 48. Professor, repete 1917. Tá. Eu vou escrever lá no chat também, tá? Em relação ao ano de 1917, você vai colocar que os Estados Unidos entrou no conflito ao lado da Tríplice Entente.
1917. E agora o ano de 1918? A guerra se encerra e a economia dos Estados Unidos tá boa? É isso mesmo, Luiz. A entrada dos Estados Unidos que garante a vitória, né, da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, e o fim da Grande Guerra. Aí, por enquanto, você não cita economia, não. A entrada dos Estados Unidos garante a vitória. Em 1918, a entrada dos Estados Unidos garante a vitória para esses países, e nessa mesma data, e referente a essa data, dá-se o fim do conflito. Tá? Então, os Estados Unidos entram no conflito no ano de 1917, só que ele em 18, a entrada, por ele ter entrado no ano de 1917, ocorre, né, a garantia da vitória para a Tríplice Entente. Pessoal, para quem não acompanhou, o professor colocou no chat, tá? Então, acompanho ali as informações pelo chat. Ok. Pessoal, como eu disse a vocês, quando a gente puder fazer a correção do material de vocês, não deixem de desenvolver essas atividades, tá? Por exemplo, professor, estou na casa da minha avó agora, estou na casa do meu tio, estou na casa da minha tia, estou na casa do meu pai, da minha mãe. Não trouxe material. Não tenho o material de vocês organizado. Tá? Nem que vocês copiem e desenvolvam depois no caderno, para depois, quando chegar em casa, quando tiver o material, passar para a apostila, tá? Mantenha o caderno de vocês organizado. Da mesma forma vocês, tá, gente? Não tem como estudar largado no sofá, assistindo TikTok, jogando, tá? Precisa prestar atenção, desenvolvimento de vocês, principalmente cognitivo, tá? Tem que acompanhar da forma mais correta possível. Crianças, continuando na página 48, então nós temos o seguinte: a economia estadunidense após a Grande Guerra. Então, na primeira parte ele vai falar em relação ao início, né, do ano do conflito, no ano de 1914, que os Estados Unidos eram um importante parceiro comercial dos europeus, fornecendo ali boa parte dos produtos agrícolas consumidos no continente. Então, era provindo dos Estados Unidos.
Nós temos lá no processo de colonização dos Estados Unidos informações referente à separação entre as colônias do Norte e colônias do Sul, tá? Onde existe a possibilidade, né, de produção agrícola, e isso faz com que eles, de certa forma, acabem prosperando, tá? E ali, quando a Grande Guerra dá início, os Estados Unidos ele vai ser importante parceiro comercial por conta disso, tá? Por conta já dessa herança na sua produção agrícola, que vai acabar fornecendo, então, boa parte dos produtos que eram consumidos nesse continente. No início do conflito, no entanto, houve direcionamento significativo da mão de obra, tá? Que antes estava voltado para o campo, para a mão de obra industrial europeia, que passou ali dos campos de batalha. Então, em relação à Europa, aos países europeus, houve uma necessidade muito grande deles terem, né, essa mão de obra ocupada ali, alterada. Então, aquilo que antes estavam trabalhando nas indústrias, no campo, ou estudando, né, se profissionalizando, precisaram se voltar para o campo de batalha, tá? É quase a situação de dar uma trégua ali, esperar o adolescente crescer, né, virar um adulto para poder entrar em batalha, como se fosse, tá, gente? Porque houve a necessidade de um contingente de pessoas muito grande. Conflito. Por isso que o professor comentou com vocês, novamente, o filme Até o Último Homem. Retrata ali de forma clara a necessidade de contingente, tá? De pessoas para que pudessem estar entrando no conflito. E ali na Primeira Guerra Mundial, a necessidade tanto de homens quanto de mulheres, tá? Para poderem se associar. Para poderem entrar nessa situação de auxílio numa situação de conflito, de guerra. A solução para suprir, então, a demanda por produtos industriais, como armas e munições, foi sua importação para os países que não estavam diretamente envolvidos no conflito. Já que os países europeus estavam envolvidos no conflito, vão precisar de munição, de arma, de produtos, né, de alimentícios, e isso eles vão conseguir dos países, né, provenientes, né, importando dos países que estão fora do conflito. Até que no ano de 1917, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado da Tríplice Entente, e o reforço ali foi de exército, de armas e de munições. Enviados pelos Estados Unidos, foram decisivos para a vitória desses países. Boa parte da verba que financiou a reconstrução da Europa foi enviada pelos Estados Unidos. Tá? Estados Unidos entra no conflito no ano de 1917. O ano de 1918 a guerra acaba com um apoio muito grande dos Estados Unidos. Armas, munições e exércitos. Tudo isso dá um apoio muito grande aos países que fazem parte da Tríplice Entente. E eles acabam tendo um crescimento muito grande de sua economia. Por quê? Porque a maior parte dos países europeus estavam comprando produtos dos Estados Unidos. Estavam em conflito, estavam em guerra, suas indústrias pararam, o campo parou de produzir na quantidade que produzia, até porque quando se entra no conflito, uma das partes que acaba sendo bombardeadas é o campo, né? Produção. Como eu disse em outras ocasiões, o objetivo não é matar todo mundo. É jogar uma bomba atômica lá e ir matando, destruindo cidade por cidade, até matar todo mundo lá na Inglaterra, na França. O objetivo não era esse. Tá? O objetivo no conflito é promover o rendimento do outro país. Tá? Eles precisam se render, entender quem é que manda, quais são as decisões, o que acontece. Então, um dos objetivos não é matar, exterminar todo mundo. Tá? Então, por conta disso, a gente acaba percebendo que nessa relação de conflito acaba não sendo somente tão violento para essa parte, tá? Mas precisa ali do rendimento dessas pessoas. Então, para que essas pessoas, o país em conflito, possa ter um dos motivos para o rendimento, né, para se render a outro país, é bombardear os campos.
tá? Não tem comida para dar para os soldados, não tem comida para dar para a população, todo mundo morrendo, então vão atingir os campos de batalha, bombardear o campo de batalha, desculpa, os campos de produção agrícola. Bombardeou o campo de produção agrícola, não tem mais onde as pessoas tirarem comida, é uma das saídas para o rendimento, para a rendição ser tão mais rápido, ser mais precisa, tá? Um pouco mais rápido. Então a solução encontrada foi buscar produtos dos Estados Unidos, tá? Não só produtos industriais, mas também como comida. Após o conflito, os Estados Unidos enviou muito dinheiro, tá? Em situação de empréstimo, para que esses países pudessem, então, aos poucos, se reestruturar novamente, se construir. A Alemanha, derrotada no conflito, foi um dos países que mais recebeu empréstimos dos Estados Unidos. A crise generalizada na Europa após a guerra, no entanto, dificultou o pagamento dessas dívidas. Os Estados Unidos emprestam dinheiro e o dinheiro é emprestado, não é doação. Esse dinheiro precisa retornar novamente. Só que os países em declínio, né, um problema muito sério de suas economias, tinham dificuldade de pagar suas contas. Sobre elas, incidiam então os juros. Por que os Estados Unidos vai ter um crescimento tão grande? Por que os Estados Unidos vai ser um país que vai não só ter apoio da maioria dos países europeus, mas vai ter um crescimento muito grande no sistema econômico, por conta dos empréstimos, tá? Os países estão em processo de reestruturação, não tem dinheiro para pagar imediatamente, e isso vai gerar juros, tá? A situação de empréstimo a juros, ele vai dar um rendimento muito grande. E aí, com isso, os Estados Unidos acaba tendo uma vantagem muito grande, porque vai ganhar muito dinheiro com esses empréstimos, tá? Como consequência, os Estados Unidos se tornam os maiores credores mundiais dos países mais ricos do mundo. Página 49, deem uma olhada lá, o enriquecimento dos Estados Unidos, ele acaba contribuindo para o desenvolvimento da industrialização e o aperfeiçoamento de máquinas e técnicas de produção industrial. A prosperidade se estendeu por outros setores, como também a produção de energia, transporte, etc. Os lucros obtidos eram reinvestidos no país, gerando assim um círculo de desenvolvimento econômico. Então, os Estados Unidos ia ganhando dinheiro com sua produção, principalmente produção industrial, e o lucro que era retirado dessa grande produção, desse rendimento muito grande, era normalmente aplicado para a maior produção, tá? Melhorar as máquinas, produzir em melhor qualidade, produzir em maior quantidade, e esses fatores vão sendo colocados ali em situações ligadas, por exemplo, ao liberalismo econômico, tá? Não sei se o Carlos se lembra, vocês, como um todo, um dos temas estudados no 8º ano em relação à ideologia, as ideologias do século XIX, 18 e 19, né, principalmente do século XIX, ele trata a respeito do liberalismo econômico. E ali no liberalismo econômico, um dos itens daquilo que é pregado é justamente a não interferência do Estado na economia. O presidente dos Estados Unidos, ou qualquer presidente, ele não precisa intervir na economia, falar, vocês estão produzindo muito, diminui, guarda um pouco de dinheiro, né, tenta se estabilizar um pouquinho mais. Então não tem essas orientações, tá? Por conta da ideia do capitalismo e liberalismo econômico estarem ali os dois praticamente tendo uma relação muito grande. Então os lucros que eram obtidos eram reinvestidos, tá, no próprio país. Então, havia ali a ideia do círculo econômico, tá, de investimento. E aumentava ainda mais o consumo interno, tá? Imagina aí as propagandas, aquilo que era disposto, né, para as pessoas em relação ao consumo, tá? Aí a gente reforça as ideias, só um pouquinho.
Aí a gente destaca as ideias relacionadas ao consumo interno dos produtos, que estava disponível para os Estados Unidos. Aqui tem, obrigado. Em relação aos estadunidenses, eles acabavam consumindo, tá? Vocês podem ver ali na primeira imagem, ele retrata a indústria automobilística, tá? Que se consolida nos Estados Unidos na década de 1920. O Ford T, que é esse modelo que apareceu ali, ficou popularizado, tá? E foi uma das produções que teve um rendimento muito grande, além das pessoas terem esse desejo, tá? Principalmente por conta da propaganda, das propagandas que eram veiculadas nos Estados Unidos. As propagandas, né, os anúncios fazem com que as pessoas tenham o anseio, o desejo de ter aquele produto, tá? E isso vai aumentar a ideia do consumo, tá? Todo mundo vai ter um liquidificador, todo mundo vai ter uma batedeira, todo mundo vai ter um jogo de mesa, um armário, jogo de jantar. Então, a ideia do consumo, de ter esses produtos, ele vai aumentando cada vez mais. Então, a pessoa apareceu lá uma produção de geladeiras, as pessoas consomem, vão adquirir aquele produto, tá? Então, tudo isso faz com que haja, além dos empréstimos, além da vinda desses produtos para fora, um consumo interno muito grande, tá? Os estadunidenses estão vivendo um processo econômico onde a maior parte das pessoas são levadas a adquirirem esses produtos, tá? A gente não está falando de uma sociedade ligada à ideia de socialismo, onde todo mundo vai ter a mesma condição. Todo mundo vai ter dinheiro para comprar uma geladeira, todo mundo vai ter dinheiro para comprar um fogão novo. Porém, é uma situação onde há a possibilidade de adquirir aquele produto, tá? E a maior parte das pessoas, ou quase todos, vão adquirir esse produto. Esse produto vai estar acessível para que essas pessoas, né, os estadunidenses, possam adquirir esses produtos. Então, para os Estados Unidos é muito bom, tá? Para a própria economia. Está vendendo muito para fora, está exportando muito, e o consumo interno está elevadíssimo. Todos estão comprando geladeira, fogão, batedeira, liquidificador, um excesso de vendas muito alto. Então, o intenso processo de industrialização dos Estados Unidos trouxe um crescimento econômico muito grande, com a queda do crescimento de índices de inflação e de desemprego, tá? Diminui o desemprego, ocorre a estabilidade da inflação, a economia dos Estados Unidos estava vivendo no seu auge, tá? Intensidade muito grande. Em uma sociedade sem inflação e com pleno emprego para as pessoas, né, as pessoas acabavam comprando e adquirindo mais produtos, tá? Justamente pela facilidade de crédito. Se você tem emprego, você pode adquirir aquele produto e ir pagando, né, mesmo que fosse parcelado. Produtos de consumo até então acessíveis às pessoas mais ricas, como carro, telefone, geladeira, rádio, entre outros produtos, começaram a ser popularizados, tá? Na classe média, e a prosperidade parecia acessível a todos. Quase todo mundo poderia estar adquirindo aquele produto. O professor acabou de dizer a vocês. A economia aquecida estimulava o consumo, tá? As pessoas tinham um anseio e desejo de adquirir aqueles produtos, tá? A oferta das mercadorias. Esse traço se acentuaria a partir da década de 1920, a ponto da sociedade ser conhecida como a sociedade de consumo, a sociedade do consumo, assim como diversos outros do Ocidente. O avanço do marketing e da propaganda acabam garantindo ali, né, a grande produção industrial, levando os estadunidenses a associar a felicidade e a liberdade ao consumo. Tá? Você é feliz e você é livre? De que forma? Consumindo, adquirindo produtos. Tá? A gente passa por essas situações, galerinha, principalmente adulto, tá? Mas acredito que vocês também. Nós estudamos lá no oitavo ano ainda que o dinheiro é um princípio libertador. Então, o dinheiro, por ser um princípio libertador, ele vai dar muitas possibilidades a você. Tá? Entre uma dessas possibilidades é a questão de estar associado à ideia de ser feliz e ser livre comprando. Aí eu posso comprar uma geladeira, eu posso comprar um fogão, eu posso comprar qualquer produto que eu tenho, porque tem dinheiro.
Então, ao comprar, eu sou feliz e por comprar, eu sou livre. Eu tenho a escolha ali de comprar aquele produto. Tá? A ideia de felicidade e liberdade acaba se associando a isso. Tá? Por quê? Porque houve de certa forma, tendo um conflito muito grande aqui entre os cachorros da rua. Ó, tem até torcida. O vizinho tá gritando, pega ele. O outro tá gritando, volta para casa. É o Pitoco. E aí, galerinha, a gente consegue compreender que é justamente por conta do avanço do marketing e das propagandas que vão fazer com que as pessoas tenham esse desejo, esse anseio de poder adquirir esses produtos. Tá? As imagens logo abaixo vocês podem acompanhar ali a ideia das propagandas, tá? Então, o primeiro anúncio é o creme de barbear. Demonstrando, né, a ideia da qualidade, o homem de classe, bem vestido ali, o homem de sucesso é aquele que utiliza, né, aquele produto, creme de barbear. Então, a intenção é justamente fazer que as pessoas adquiram esse produto. E depois ali, a segunda anúncio, trata-se, né, da ideia de sabonete, sabonete com a promessa de redução de peso, sem dieta e sem exercício, como mágica, tá? Então, é interessante utilizar esse sabonete que emagrece. Então, a propaganda é a alma do negócio, né? Você não vai fazer exercício físico, você não vai fazer dieta, só passar o sabonete você emagrece, acaba sendo o auge, né? Um ponto importantíssimo ali para essa produção. Crianças, vocês vão desenvolver a atividade, fazer novamente a leitura ali das imagens, página 49, primeira imagem e segunda imagem, exercícios da página 50. Agora é 57, 58, que acabou de mudar. Vou dar 5 minutinhos para vocês poderem desenvolver, tá? Tá bem fácil, bem simples. Desenvolve e a gente já acompanha por meio da correção. Lembrando que nós estamos na escola, estamos online, então vou precisar que vocês me enviem foto, tá?
Criança, recebi uma foto já. Muito bem, Bruno. Oi? Muito bem. Obrigada. Muito bem. Ô, Carlos, perfeito. Bruno, esse alguma coisa seria alguma coisa boa, tá? Você, lá na letra A, Bruno mesmo. Então você vai utilizar para poder ter benefícios, tá? Então escreve aí, tenta encaixar aí. Coisas boas ou benefícios, tá? Ah, tá. Você usa sabonete emagrece, você usa creme de barbear e você consegue sucesso. Tá? Então, esses seriam os pontos ali. Galerinha, vamos lá. Dos colegas já colocaram as respostas aí. Vou aguardar que vocês me mandem foto, tá? Para que eu possa acompanhar o desenvolvimento de vocês aí em relação à atividade. Então, página 50, letra A, está descrita da seguinte forma. Como os anúncios destacam os benefícios dos produtos anunciados? Quais seriam esses benefícios? É justamente a descrição da imagem, tá? Vocês conseguem entender ali. Em relação ao creme de barbear, o homem ele fica mais bonito, tá? Ele fica mais atraente se ele utiliza, tanto que a mulher até se vira ali para poder admirá-lo, tá? A mulher que está acompanhando, ela vai, né, admirá-lo, dar maior atenção. E em relação ao sabonete, tá? Além do texto, ele acaba prometendo ali a redução do peso sem fazer atividade física ou sem fazer uma dieta, ou seja, a promessa de redução de peso de maneira milagrosa. Tá? É um milagre. Tem a mulher ali, tem na imagem uma mulher que aparece diminuindo de tamanho e do vestimento também, tá? Vestuário. Então, na primeira imagem ela está de uma forma, na segunda imagem está de outra, e na última imagem ela está totalmente diferente. Uma ação muito milagrosa. Letra B, os anúncios da década de 1920 são muito diferentes do que nós vemos na atualidade? São diferentes? O que vocês acham? Sim ou não? Luiz Felipe, são diferentes? Professor, creio que não. Maísa, são diferentes os anúncios de antigamente e os anúncios de agora? Maísa? Vitória Silva? Adriane? São diferentes ou não? Ítalo? Adriane? Eu acho que não, professor. Não, não são diferentes, tá? Os anúncios de hoje em dia, os anúncios ainda têm as promessas, muitas vezes, que fogem da realidade, tá? Promessas irreais, que não vão acontecer. Porém, a propaganda é a alma do negócio, tá? Você tem que fazer a propaganda demonstrando que aquilo ali tem uma efetividade muito grande. É algo efetivo, é algo bom, é um produto excelente, tá? Você vai comprar lá os produtos da Top Term, acho que é remédio, né? Os remédios lá, a utilização do ômega 3 é perfeito, vai te dar uma saúde de ferro que você vai chegar mesmo com coronavírus a 120 anos de idade. As panelas lá da antiaderente tem uma qualidade muito grande. Você pode passar ali uma esponja de aço, pode passar qualquer outro produto que não vai sair nunca a antiaderência das panelas, né? Fora os serviços, os utensílios da Polishop, que tem uma qualidade muito grande. Então, a propaganda é a alma do negócio,
tá? Você vai fazer as atividades físicas lá nos produtos que são vendidos pela Polishop, que você vai. Porque umas... não é instrumento, mas é umas coisas que você coloca lá no braço ou no abdômen, e aí vai te dar um abdômen definido, vai te dar força nos braços, né? Só daquele negócio manter uma energia ali e ficar tremendo, você vai ter o abdômen. Então a propaganda é a alma do negócio. Então, nós não vemos muita diferença, tá? São propagandas que até os dias atuais são promessas irreais, tá? São promessas que não condizem com a realidade. Então a resposta da letra B seria não. Tanto os anúncios da década de 1920 quanto da atualidade fazem, né? Estão prometendo, fazendo promessas que muitas vezes são irreais. Então, quer dizer que a minha B está errada, professor? Você só vai trocar o sim pelo não, porque sua resposta complementar está certa. Você colocou assim, ó. Os produtos continuam estando, né, tentando enganar as promessas, né, o público. Então tá certo. Ele continua tentando enganar. A resposta está correta. Crianças, na sequência nós temos aí a imagem do Al Capone, vocês já acompanharam, né? Talvez em vídeos aí de curiosidades, tá? Ou até em filmes, não acredito que não, até porque alguns pontos de não serem filmes estão voltados para uma atualidade mais atraente para vocês. Mas então a figura do Al Capone aí para vocês, página 50. Para se referir à ideia da política, né? Uma política social, né? Que acabou sendo introduzida nos Estados Unidos, para que pudesse estar gerando ali uma melhoria no aspecto social dos estadunidenses, tá? A primeira parte nós temos ali um dos itens falando que a sociedade dos Estados Unidos acabou sendo um pouco mais conservadora, tá? A política contra a imigração foi um dos pontos importantíssimos. Depois nós tivemos ali outros fatores como os grupos como o Ku Klux Klan, racista e discriminatório, que acaba ganhando um novo fôlego, tá? Colocando-se ainda contra os afrodescendentes, contra os feministas, contra os socialistas, então acaba aumentando, né, o número de grupos que eles acabam se colocando contra, tá? Então não são somente afrodescendentes, mas acabam se estendendo ainda para feministas, para os socialistas, para qualquer outro grupo de imigrantes como um todo, tá? Os Estados Unidos ele acaba tendo um controle maior sobre o processo de imigração. Para você entrar nos Estados Unidos começa a ser um pouquinho mais difícil a partir do ano de 1920, tá? Começam essas atividades. O Al Capone está aparecendo aí na imagem para se referir à ideia da lei seca, tá? Que acaba sendo instituída no ano de 1920 nos Estados Unidos. E aí surgem grupos que vão trabalhar ali no mercado negro, tá? Vão vender esses produtos, vão comercializar de forma clandestina. O Al Capone é uma dessas figuras, tá? Ele aparece associado ali ao contrabando de bebidas e outras atividades ilícitas, tá? E ele acaba tendo um enriquecimento, né? Justamente porque ele é um desses líderes que acaba contrabandeando bebidas alcoólicas, tá? Esses dias eu tava assistindo aquele History, né? Aí tava passando um negócio sobre os maiores contrabandistas de bebida nos Estados Unidos. Aí apareceu, foi comentando sobre ele. Uhum. Sim, então ele está associado justamente a isso, tá? Atividades ilícitas, principalmente ao contrabando de bebidas. Por que nos Estados Unidos começou a ser estipulada ali a lei seca? E a lei seca não é igual aqui no Brasil, onde a gente consegue entender que você não pode beber e dirigir. A lei seca está instituída justamente ao consumo de álcool, tá? Porque a pessoa alcoolizada, a pessoa que se encontra no estado, né, de alcoólico, onde vai ficar bêbada, ele acaba tendo ali perde um pouco da sua dignidade, tá? Ou quase toda.
Então, para o nível social que os Estados Unidos estavam estimulando para esse desenvolvimento, né, conservadorismo social, manter a sociedade conservadora de tal forma que não seja feito o uso de bebidas, pessoas, né, ficarem numa situação baixa de embriaguez, largadas na rua, ou falando alto, né, mantendo desequilíbrio social, havia necessidade de manter ali a lei seca, ou seja, as pessoas não poderiam estar mais fazendo esse consumo de bebida tão exacerbado, tá? Tão exagerado. Então, a lei seca é um retrato dessa ideia do conservadorismo, tá? Que ela acaba prevalecendo ali e se estende até meados de 1930, a ideia da lei seca. E o Al Capone é uma das figuras que aparece ligadas ao contrabando, tá? Ao mercado negro. A imagem de riqueza e desenvolvimento desmedido que estava sendo instituído nos Estados Unidos não se estendiam a todos, tá? Como eu disse a vocês, os Estados Unidos não estavam vivendo um socialismo, onde todo mundo tinha dinheiro, tá? Os trabalhadores, os empregados ainda passavam por situações ali de dificuldade. Tá vendo? Ele fala o seguinte: os salários pagos aos trabalhadores ainda eram bastante baixos e os sindicatos estavam enfraquecidos, o que favorecia a ação dos empresários. Havia ainda a intensa atividade especulativa ligada à bolsa de valores e ao mercado financeiro cada vez mais popular e lucrativo. Então, como eu disse, não era todo mundo que estava vivenciando esse enriquecimento tão grande nos Estados Unidos, porém, houve a possibilidade ali dessas pessoas adquirirem, principalmente os trabalhadores, adquirirem os produtos, porque o nível de desemprego diminuiu, muitas pessoas empregadas, ocupando as mais variadas funções, e houve o crescimento ali da possibilidade de consumo dos produtos. Porém, surge a crise a quebra da Bolsa de Nova York. A crise de 1929 está justamente associada à crise econômica, tá? E é isso que a gente consegue acompanhar a partir do momento que a gente entende a ideia de consumo do produto ligado ao liberalismo econômico, que vai fazer com que haja depois, os países europeus acabam, depois de um certo período, voltando a ter as suas próprias atividades, não vão mais precisar comprar produtos dos Estados Unidos, não vão precisar mais importar produtos, tá? Eles começam a produzir, né, seus próprios produtos, e isso vai fazer com que os Estados Unidos acabe tendo um desequilíbrio, porque ele não vai estar atento a essas situações, tá? Então, na página 50, quebra da Bolsa de Nova York. O governo estadunidense assumiu uma postura cada vez mais favorável ao mercado livre, tá? E a ação de empresários que atuavam sem o controle ou fiscalização governamental. O governo ele não interferia na economia. Ideia do liberalismo econômico. E aí a descrição na página 50 diz o seguinte: o mercado entrava em um círculo vicioso. Todos compravam ações porque elas subiam, e elas subiam porque todos compravam, tá? E aí a gente fala sobre a venda de ações justamente porque as empresas estavam vivenciando uma estabilidade tão grande, uma produção tão elevada, né? As indústrias estavam, as mais variados setores, tá, gente? Indústria automobilística, produtos eletroeletrônicos, produtos simples como, por exemplo, espuma creme de barbear, sabonetes, tudo aquilo que estava relacionado às indústrias estava tendo um alto índice de produção, tá? E aí, o que essas empresas começaram a fazer? Começaram a vender as suas ações, tá? Que é a ideia da empresa ser dividida, né? Parte da empresa, ou quase toda, ela é dividida e ela é vendida. Isso vai dar um rendimento muito grande. Por quê? Quem compra vai estar investindo na empresa. E automaticamente as empresas que são investidas, elas vão comprar mais maquinário, vão investir mais na produção, então há a possibilidade de crescer ainda mais com a venda das ações, tá? Se você compra uma ação em uma empresa, você é um pouquinho proprietário dela, você vai ter ganhos com o rendimento. E como essas empresas, essas indústrias estavam vendendo muito, você adquirir uma ação, você se tornar um pouco proprietário de uma empresa, de uma indústria, é algo muito vantajoso, porque vai te trazer um rendimento muito grande, tá?
Pode ser que não imediato, mas para o futuro pode trazer um rendimento muito grande. Então, o que essas empresas começaram a fazer é vender suas ações. Elas eram fatiadas em várias ações e as pessoas poderiam estar comprando ou vendendo essas ações no mercado. Tá? Uma atividade relacionada à bolsa de valores, como, claro, eu acredito que você já tem conhecimento. As pessoas mais conservadoras ou prudentes acabavam se sentindo otária ao ver os seus vizinhos trocarem seus carros por outros muito mais luxuosos, viajarem para a Europa nos grandes transatlânticos, ganhei na bolsa. Eles acabam explicando de onde vinha o dinheiro, tá? Então, a bolsa de valores era algo que acabava tendo um rendimento muito grande. Página 51. Então, como o professor disse a vocês, essas indústrias, essas empresas estavam vendendo muito, tá? Não só para o consumo interno, mas também para o consumo externo, exportando esses produtos. E o crescente desenvolvimento gera um clima de otimismo muito grande. Todo mundo vai acreditar, nossa, é só comprar a ação dessa empresa que você vai ficar rico, né? Então, as pessoas, os grandes empresários, começaram a ter um investimento muito grande, pegar ou quase todo o seu rendimento, sua poupança, e aplicar nas empresas, aplicar nas indústrias, apostando tudo. Aí eu tenho 2 casas, eu tenho um apartamento e tenho dinheiro guardado. Vou aplicar tudo nessa empresa. Por quê? Porque meu vizinho fez isso e ficou rico. Por que eu não vou ficar? Então as pessoas começaram, nesse clima de otimismo, investir tudo aquilo que eles possuíam, tá? Acabava investindo tudo aquilo que eles possuíam. Deixa eu ver aqui o que o Carlos precisa. Quem que é Mai? Mai? Maísa? Oi, Maísa. Acorda, Maísa. Mesmo então que eles investissem em ações, era algo arriscado, tá? Existem aí, galerinha, aplicativos de ações, onde as pessoas acabam tendo aí essa ideia de venda ou compra de ações, tá? Existem até aplicativos que você pode fazer de casa mesmo. Se trata de compra e venda, mas se trata de você poder estudar ali, saber mais ou menos se as ações estão tendo rendimento ou não. Pode não esses aplicativos podem não estar voltados para ações de empresa, mas dá a ideia ali de você poder aplicar dinheiro ou não. Tem algumas que te dão dinheiro fictício, onde a gente pode fazer alguns testes e saber se a gente consegue ganhar ou perder. Mas depois de um certo momento você vai precisar aplicar dinheiro de verdade, tá? Ou seja, é algo arriscado. Você fez um teste lá com dinheiro fictício, deu certo, você aplica dinheiro. A primeira tentativa, você deposita todo o dinheiro que você tem. A ideia de especulação, de aplicação de valores, principalmente em bolsa de ações, é algo muito difícil. É algo muito complicado, porque de uma hora para outra você pode perder tudo. Oi, Maísa. Carlos, deixa a Maísa. Júlia também. Certo? E ali na página 51 a gente consegue acompanhar esses fatores, tá? A maioria da população acabava não indicando que poderia estar ou ser inserida em uma crise econômica, tá? 2 fatores, no entanto, acabam contribuindo para acabar com esse clima de otimismo, tá? De euforia ali da economia estadunidense. Primeiro, a dependência de países europeus em relação ao capital estadunidense. Isso acaba diminuindo a euforia dos Estados Unidos, que está vendendo, produzindo muito, adquirindo muito dinheiro, né, altos investimentos. Então, os países europeus, eles já estavam estáveis, tá? Já tinham... Ok, Maísa. A
Galerinha, sem conversa no chat. Maísa, é que você escreveu aqui, eu estava questionando o que aconteceu, tá, Maísa? Calma aí, tá tudo certo. Tá. Galerinha, esse coleguinha pede desculpa, tá? Não foi nada, não. E é o seguinte, existia nos Estados Unidos, nesse momento, um clima de euforia, de otimismo muito grande, porque tudo estava dando certo, tudo que produz há mercado consumidor, as pessoas vão adquirir aquele produto, todo mundo quer comprar, ter os seus produtos, né? E aí, além disso, tinha os países europeus que estavam adquirindo esse produto. A partir do momento que ocorre o reequilíbrio desses países, né, principalmente os países europeus, eles acabam não precisando mais adquirir os produtos dos Estados Unidos, e o enfraquecimento do mercado interno, ou seja, todo mundo que tinha que comprar geladeira já comprou. Todos os estadunidenses que precisavam comprar uma batedeira, um liquidificador, já compraram. Tá? Eles não vão mais comprar. Então, há diminuição do mercado externo e do mercado interno. Então, isso faz com que acabe essa ideia de otimismo, acabe essa ideia do clima de euforia que os Estados Unidos estavam vivenciando. Porém, muita gente já tinha vendido seus 2 apartamentos, sua casa, seu carro, para investir, acreditando que de uma hora para outra poderia estar ficando rico. Tá? Então, infelizmente, ocorre ali um desequilíbrio muito grande da economia, onde vai acarretar na quebra da Bolsa de Nova York. No entanto, no que se refere, né, ao primeiro caso, pode-se afirmar que, apesar de dificuldades, os países europeus foram aos poucos se reconstruindo, né, retomando novamente as suas indústrias. Esse fator, ele resultou na diminuição de compra dos produtos industrializados dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por sua vez, embora a classe média consumisse uma grande quantidade de produtos, a classe formada principalmente por trabalhadores urbanos, pequenos agricultores e pequenos comerciantes, não conseguia consumir na mesma velocidade. Então, não dava para eles adquirirem todos os produtos de uma vez, assim como estavam vendendo para a Europa. Apesar da queda da exportação e no consumo interno, as indústrias estadunidenses não pararam de produzir, continuaram produzindo em grande quantidade, tá? Continuaram produzindo, né, efetivando seus produtos, pois acreditava que a economia ela ia se reaquecer novamente. É possível, Luiz? Tinha como a economia voltar de novo, o mercado consumidor adquirir de novo todos esses produtos? Acho que não, professor. É meio impossível. Por quê? Porque se a Europa voltou a produzir, não precisa mais dos produtos industrializados dos Estados Unidos, é justamente porque eles já voltaram, né, com as suas indústrias. Então, esquece a Europa. E o mercado interno? O mercado interno todo mundo já adquiriu, todo mundo já tem os produtos, não tem como consumir igual os europeus consumiam. Então, qual é a ideia que a gente tem? Principalmente em relação aos produtos. Os produtos que eram feitos antigamente, galerinha, principalmente para o consumo interno, eram produtos de qualidade. Só um pouquinho. Eram produtos de qualidade, tá? Eram produtos que tinham uma durabilidade muito grande. Então, o que remete à ideia? Que as pessoas não iam precisar daquele produto tão cedo. Comprei uma geladeira, minha geladeira é tão boa, com uma qualidade tão eficiente, que eu posso utilizar, passo para o meu filho, depois para o meu neto, e as pessoas vão continuar utilizando aquela geladeira. Por quê? Por conta da qualidade. O produto é muito bom. Isso se estende não só à geladeira, mas à batedeira, ao liquidificador, aos utensílios que eu tenho em casa, tá? Então, vai trazer a qualidade boa do produto, vai trazer vai trazer pouco rendimento para o mercado, porque as pessoas adquiriram aquele produto e não vão trocar de produto tão cedo. Hoje em dia, olha a fragilidade do celular, ele caiu assim, com a tela para baixo, o que acontece, o Ítalo?
Quebra a tela. Quebra, o que que eu vou precisar fazer? Comprar um naquete gelão. O que que eu preciso fazer, Ítalo? Trocar. Ou mandar pro conserto. Trocar. Gente, eu vou mandar para o conserto, porque aqui a tela ela funciona com toque. A tela está quebrada, não está funcionando direito, ou eu não consigo ver nada, eu vou precisar ou comprar um celular novo, ou trocar a tela. Eu não estou fazendo economia circular? Tô. Porque celular não vai durar muito, gente. Celular ele vai durar 1 ano, 2 anos, eu vou trocar de celular. Então, o imediatismo, a troca desses produtos, ela se torna mais constante agora que parece, né, dá a ideia de que os produtos eles são mais frágeis, é mais fácil. Justamente por quê? Porque a economia ela vai continuar o seu giro. Então, os produtos hoje em dia não têm a mesma qualidade dos produtos de antigamente. Oi, pode falar. Eu tive que trocar de celular agora, né? O celular que eu tava assistindo a aula tinha uns 4 anos já que eu tinha ele. Do nada, ele parou de funcionar. Eu tive que trocar. Do nada. Às vezes você tem até um bom uso do produto, só que eles infelizmente têm um prazo de validade, gente. Tá? Durou uns 4 anos. Foi do meu pai pra minha mãe e da minha mãe pra mim. É isso mesmo. Quando começou a surgir MP3 e MP4, eu tinha MP3. Eu estava utilizando ele, parece que venceu o prazo de 12 meses, do nada ele parou de funcionar, do nada. Eu estava ouvindo música, ele parou e não funcionou mais. Então, né, dá-se a ideia de que tem prazo de validade. E ao mesmo tempo a gente tem essa ideia dos produtos eletroeletrônicos que nós temos em casa que infelizmente estragam, tá? Você derruba aí em casa um liquidificador, o copo do liquidificador facilmente vai quebrar, você vai precisar. Tem liquidificador que é feito já de vidro, gente, o copo é feito de vidro. Você imagina você derrubar o copo, você vai precisar comprar outro. Então é bonito, parece mais eficiente, só que tem ali algumas contrariedades que vão fazer com que a gente entenda. Então, para os Estados Unidos foi algo muito negativo. Não tinha mais por que as pessoas comprarem o produto e não tinha mais como vender para fora. Mesmo assim, as indústrias continuaram produzindo. O Vitória Silva, o Júlia Silva e Vitória Silva. Se tem muito produto, o que que acontece? Professor, se tem muito produto que não consegue vender, vai casar, tipo, vai lotar os estoques. Muito produto, o preço dele vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar? Vai diminuir. Lei da oferta e da procura. Se tem muito tomate nos mercados, né, teve uma produção muito eficiente, o preço do tomate vai diminuir, porque para não estragar. Produto perecível, tá? Mas a ideia é não perder aquela produção. Então o preço ele vai diminuir. Tem pouco tomate. Olha a chuva que deu aqui nessa nossa região, no Brasil inteiro, a gente não teve produção de tomate. Pouca produção de tomate, o preço vai aumentar. Agora vocês imaginem aqui, essas indústrias estão produzindo muito, não pararam a produção, os depósitos estão lotados de produtos, não tem para quem vender, ou seja, o preço vai diminuir. Diminuir o preço do produto, diminuir o preço das ações, diminuir o preço, o rendimento das empresas, automaticamente a gente percebe uma quebra, tá? Uma diminuição muito grande em relação a tudo. Tá? Então, por isso que quando a gente fala em relação à intervenção do Estado na economia, é algo que é relevante. Aqui os Estados Unidos tinham abonado totalmente. Tanto que aqui na primeira parte do item verde, fala assim, ó, o governo estadunidense assumiu uma postura cada vez mais favorável ao livre mercado. O mercado faz aquilo que ele bem entende. Não corre interferência Porém, se eu tivesse uma certa interferência do governo, eles poderiam falar, ó, toma cuidado. Eu fiquei sabendo que a Inglaterra já está voltando com sua produção industrial, a França também, a Itália, a Rússia já está com estabilidade, não vão mais comprar produtos de vocês. Ou então para o mercado interno, esses produtos estão muito bons, ó, não vai ter mais gente para comprar esses produtos. O consumo interno vai diminuir. Porém, como existia essa ideia de liberdade econômica, o governo ele não interferia na economia dos Estados Unidos. Então, são vários fatores que vão fazer com que ocorra realmente a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Como vocês podem acompanhar na imagem ali, tá? A imagem ela retrata a aglomeração da população no Wall Street.
local onde as ações de Bolsa de Nova York elas eram negociadas, e esse local foi palco da festividade, como mostra na imagem lá da capa de abertura, e agora reunia pessoas totalmente desesperadas. Você lembra do cara lá que tinha 2 apartamentos e uma casa, que vendeu tudo para aplicar em ações? Agora a empresa que ele investiu não vale nada, não tem valor nenhum, tá? O valor das ações dessa empresa diminuiu muito, caiu de uma hora para outra. Então ele perdeu os 2 apartamentos, a casa e o carro. Não tem mais dinheiro. Por quê, gente? A partir do momento que a empresa ela vai abrir falência ou não vai ter rendimento nenhum, não tem como ele reaver aquele dinheiro. Ele aplicou lá, ele comprou as ações a 3 milhões. Vendeu 2 apartamentos, vendeu a casa e o carro. Aplicou 3 milhões. Hoje a ação dele está valendo R$300. De 3 milhões para R$300 é uma queda muito grande. Então, mesmo que ele venda a R$200, quem vai querer comprar ações de uma empresa que está falida? Ele não vai ter nem os R$200, nem os R$300 de volta. Então, aplicar em ações é algo muito difícil, justamente por conta dessa instabilidade do mercado tão grande. É difícil. Você dá tiro ali às cegas, porque você não tem certeza se aquela empresa está valendo tanto, se de um dia para o outro aquela empresa pode ter uma diminuição das ações e você perder totalmente seu rendimento. Então, aplicar em ações é algo muito arriscado. Porém, tem gente que consegue, tem gente que fica aí milionário, tá, galerinha? Aplicando em ações. Então, no dia 24 de outubro de 1929, denominado Quinta-feira Negra, marcou a constatação da crise econômica no ano de 1929. Nesse dia, o grande lote de ações à venda na Bolsa de Nova York não encontrou compradores. Os investidores, prevendo períodos de baixa ou ainda menores, né, na questão de valores, colocaram seus lotes de ações à venda na esperança de reaver aquele dinheiro. Quanto mais ação no mercado, a diminuição do valor também. Vai falar, poxa, por que toda essa empresa está vendendo todas as ações? O que está acontecendo? Corre a ideia de especulação, as pessoas acabam não confiando e acabam não comprando as ações, tá? A grande disponibilidade das ações à venda, no entanto, contribui para a desvalorização. Tem muita ação, desvaloriza. As pessoas não vão querer comprar, vão desconfiar. Por que tem tantas ações nessa empresa? O que aconteceu com essa empresa que ela está querendo vender todas as ações de uma vez, de uma hora para outra? Para muitos cidadãos estadunidenses, a poupança de uma vida inteira havia sido perdida. Pessoas que eram milionárias até o dia 23 de outubro acordaram sem nada no dia 24. Perderam tudo. Olha a cara de depressão dessa senhora na página 53. Olha a cara de derrota dela. Levando em consideração, galerinha, no ano, que a população estadunidense estava vivendo um período de euforia muito grande. Tá? Era a maior economia que estava vigente no mundo. Tá? E aí, de repente, de uma hora para outra, as pessoas eram milionárias e ficam pobres. Aí vem situações de extremo desespero. Tá? As pessoas, investidores, aí, pessoas ricas, elas saltavam dos prédios. Tá? Gente, é desespero. Você é rico, milionário, de repente você não tem nada, você perdeu tudo. As pessoas entravam em desespero. As pessoas pulavam dos prédios. O índice de suicídio aumentou numa quantidade tão grande, justamente porque ocorre esse momento de grande depressão. Tá? Então, a grande depressão não é só na questão financeira, mas também pessoal. Tá? Algo ligado à expectativa das pessoas, aquilo que eles estavam vivenciando. Tá? Você tem dinheiro, tem condições, é rico, dono de inúmeras coisas, tá? Possui um capital muito grande, de repente você não tem mais nada. Então, ocorre situação de desespero a ponto das pessoas, infelizmente, se matarem, tá? Cometerem suicídio em relação a essa situação. Lá na página 53, então, nós temos ali a Grande Depressão, tá? Os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York foram devastadores sobre a população estadunidense. Como havia muito desemprego, tá? As pessoas pararam de consumir.
as pessoas perderam seus empregos porque a indústria parou de produzir, entrou em crise, automaticamente ocorre maior índice ainda de diminuição do consumo interno. Sem consumo, as fábricas param de produzir, o que gera ainda mais desemprego. Henry Ford ele vendeu seus automóveis novos, como o sucata, para os automóveis novos, gente. Carro novo sendo vendido como sucata. Tá? Olha o desespero aqui, ó, do Henry Ford. O dono da Ford aí. O criador, né? Da Ford. Para conseguir algum dinheiro. Então ele pegou o carro zero, vendeu no ferro velho como se fosse carro velho, usado, para que ele pudesse reaver uma certa quantidade de dinheiro. No campo das colheitas, as colheitas apodreceram, porque não tinha pessoas para que pudessem retirar, não tinha maquinário, não tinha investimento. Tá? Então, o simples fato de não ter uma especulação de valores, de mercado, ou estabilidade ou quebra da bolsa, faz com que ocorra um reflexo muito grande em todo o país, tá? Então, até a produção agrícola vai sofrer. Se até onde chegou até nós a crise, a gente vai ter uma parte aqui que nós vamos falar sobre o Brasil. Até o Brasil entrou em crise nessa situação, justamente a crise do café, que vai estar relacionado também a uma mudança na situação política no nosso país. Tá? Os agricultores eles destruíram a produção e os pecuaristas sacrificaram seus rebanhos, pois as pessoas não tinham dinheiro para comprar nem mesmo bens de primeira necessidade. Nas cidades, a situação de penúria e desespero era a mesma, tanto no campo quanto na cidade. Interpretando documentos, nós temos ali uma das descrições iniciais, que o professor só vai acompanhar para vocês verem, diz o seguinte: entre 1929 e 1933, o número de suicídios aumentou notavelmente em Nova York. Talvez tenha sido mera coincidência, isto é, que a maior crise econômica do mundo capitalista não possuísse relação direta com os súbitos desinteresses da existência que estava sendo manifestado ali nas pessoas. Tá? Então a gente talvez tenha sido mera coincidência, mas a gente sabe que houve ali um problema muito grande em relação a esse desespero que as pessoas passavam. Depois vocês vão fazer análise, tá? Essa atividade vai ficar como tarefa depois para vocês. Eu vou marcar a tarefa no finalzinho da aula para que vocês possam acompanhar. Então, a falta de interferência do Estado na economia a falta de participação do governo na economia, de controle, de fiscalização, foi um dos fatores, tá? Que faz com que não haja, então, essa ideia de especulação, entendimento de mercado, saber se tem mercado para consumir o produto, é um dos fatores que vai fazer com que ocorra a crise de 1929. Até que, dá uma olhada na página 54 da apostila de vocês, ocorre o New Deal, tá? Vamos entender o que foi o New Deal. A ideia do novo dia, tá? Traz um reflexo ali de novas possibilidades, nova política, nova realidade a ser vivida pelos estadunidenses. A imagem que está aparecendo aí para vocês é o Roosevelt, tá? O Franklin, na campanha ali presidencial, tá? Dos Estados Unidos. Na campanha de presidência dos Estados Unidos, em seu discurso, o candidato Roosevelt, ele frisava o seguinte: a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Tá? Uma das frases utilizadas ali como propaganda política.
E ali a gente consegue acompanhar ali fatores relacionados a essa instabilidade econômica que vai trazer reflexos ali ou possibilidade para um novo desenvolvimento dos Estados Unidos. Tá? A crise que se alastrou pelos Estados Unidos, ela acabou se arrastando por anos e agravou com o tempo, aumentando ainda mais a taxa de desemprego no país. Então, não foi algo tão simples. Cresceu a ideia de que os economistas e a população em geral, de que cabia ao governo resolver os problemas. Tá? Esse problema poderia ser solucionado pelo governo. Então, pegou ali um problema e colocou como se a política pudesse solucionar esse problema. E justamente uma das ideias, tá? O poder político, a situação referente aos políticos, é justamente tentar solucionar os problemas sociais, já que eles estavam vivenciando. Vocês conseguem acompanhar, galerinha, não de uma forma tão efetiva, mas a gente consegue entender que há sempre uma ligação, uma aliança entre o Estado, o governo, e grupos ligados à economia, tá? A indústrias, por exemplo, indústrias que que queiram ser implantadas aqui no Mato Grosso do Sul. Pode haver um diálogo com o governo, com representantes do governo estadual, para que haja ali alguns benefícios a ela, tá? Ela pode deixar de pagar uma coisa ou outra, pode deixar de pagar um dos impostos, e em contrapartida ela vai trazer empregos, vai trazer possibilidade de melhores produtos, preços mais baixos. Então, tem sempre essa associação entre a indústria, entre o empresário e entre o governo, tá? Então, uma das saídas foi colocar a política ali, né, no meio para que pudesse estar solucionando esses problemas. Então, uma das intenções relacionadas a essa nova política era justamente fazer com que o governo pudesse promover uma solução para a então situação de crise. Logo, se o governo estadunidense tivesse interferido na economia nos primeiros sinais de crise, o desastre poderia ter sido evitado. Porém, isso não aconteceu. Não houve interferência do Estado na economia, já que eles desejavam uma economia livre, tiveram economia livre. Hoje em dia existe o novo liberalismo, tá? O novo liberalismo, ele diz que o governo ele pode sim interferir, caso ocorra, né, alguma situação de descontrole, o governo... Professor, o senhor se mutou. Opa, perdão. As situações de não chegarem a esse ponto, tá, de uma crise econômica tão grande. Então, o governo ele tem uma certa autonomia hoje, tá? Ele não vai interferir, por exemplo, eu quero criar uma fábrica na cidade de Miranda. O governo ele pode me orientar, né, me falando que tipo de empresa, que tipo de indústria, o que eu posso fazer, onde eu posso adquirir melhores produtos, né, matéria-prima para fazer esses produtos. Só que ele não vai me proibir de criar. Eu sei que ali em Miranda não vai ter um mercado consumidor tão grande. Ele pode me dar orientações, mas ele não vai me de criar uma fábrica ali, tá? De criar uma indústria naquela cidade. Então, hoje em dia, ocorre interferência, ocorre participação política, só que não totalmente a ponto de decretar algumas proibições, tá? Mas ocorre, hoje a gente percebe que ocorre sim interferência, tá? A crise, ela colocou em discurso o liberalismo econômico, tá, que serviu de um dos motivos para a implantação de uma política estatal de interferência do governo na economia, e essa tendência se mostrou presente em muitos outros países, como a gente vê também aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a nova postura de governo sobre a economia teve início no ano de 1930 com eleições presidenciais, como vocês acompanharam aí, tá? A tentativa de reeleição do presidente anterior, tá? Que acreditava que o mercado se autorregularia. O novo presidente, que seria a figura do Roosevelt Franklin, ele acaba colocando ali que há necessidade da interferência, tá? Adotar uma postura onde ocorra a interferência da política na economia,
a ponto de tentar reerguer e solucionar todos esses problemas. Os novos rumos, que é o New Deal, né, assim, novos dias, novas posturas, novas interferências, né, os novos rumos, ele foi uma das políticas ali serem aplicadas por ele, tá, e a atuação do governo ele priorizou auxílio social, tá, promessas políticas ali, que realmente foram cumpridas, tá, pelo presidente. Auxílio social, recuperação da economia e mudanças na política econômica que permitiram ali o fim da Grande Depressão. Essa situação bem conflituosa e devastante, né, de situações de derrota vivida ali pelos Estados Unidos. Página 55, galerinha. Ali a gente tem, né, uma das placas que indica o projeto parte do programa estadunidense, né, de trabalho. A intenção do governo na economia criou diversas vagas de emprego por meio de obras públicas. Tá? A ideia do próprio governo é estimular o mercado de empregos. Então, vão criar situação de obras públicas para que as pessoas possam trabalhar. As pessoas trabalhando, ganhando salário, elas vão adquirir os seus produtos novamente, vão ter o consumo dos produtos, e aos poucos a economia ela vai circulando. Tá? Galerinha, o que a gente acompanha aí, o auxílio emergencial que a gente está vivenciando na pandemia, tem ninguém, se tem, né, eu acho muito raro, pessoas guardando dinheiro em poupança, pessoas que ganham o auxílio, até porque o auxílio é emergencial que o governo estava cedendo, que voltou a ceder novamente, um valor menor, ele é cedido às pessoas que precisam realmente, né, perder os seus empregos, que não têm uma condição financeira tão boa, que estão vivendo situação de crise com a pandemia. O dinheiro ele vai entrar novamente no mercado. Tá? As pessoas pegam o auxílio emergencial e automaticamente vão ao mercado, vão adquirir os produtos, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Então o dinheiro ele está sendo colocado para a população e está sendo recolocado novamente no mercado. Tá? As pessoas não estão parando de comprar, elas continuam comprando. Claro, o valor aquisitivo é menor, né? Um auxílio emergencial de valor de R$600 é muito pouco, mas é um auxílio, uma ajuda, né? E automaticamente o governo está incentivando para que o mercado ele continue o seu giro, tá? Se tem trabalhadoras, os trabalhadores eles vão comprar comida para seus filhos, eles vão comprar vestimenta, então automaticamente a gente tem a ideia de que o salário, o dinheiro, ele está sendo circulando novamente no próprio país. O mercado de trabalho urbano ele foi regularizado, está estabelecendo salários mínimos, jornada máxima de trabalho para os operários, proibindo o trabalho infantil nas fábricas. Essas medidas tinham como objetivo aumentar o número de trabalhadores necessários nas fábricas, estimular cada vez mais, né, a contratação, para diminuir a pobreza, para diminuir situações de desespero, desemprego, enfim. A partir do ano 1935, o New Deal, né, Novos Rumos, ele prioriza propagandas de assistência social, responsável por amparar trabalhadores, por exemplo, casos de desemprego, casos de problemas de saúde, de doença e aposentadoria. Então, as pessoas acabam sendo auxiliadas nessas situações. Só um pouquinho, galerinha. Carlos, é você que está falando comigo?
Carlos, por favor, né? Deixa o professor dar aula. E aí é o seguinte, a gente consegue entender que a partir desse ano, né, de 1935, com o New Deal, o governo ele começa a dar uma assistência a essas pessoas, tá? Seguro-desemprego ou auxílio para as pessoas que eram desempregadas, auxílio social, incentivo à aposentadoria. Há uma preocupação também com as pessoas que não estão trabalhando. Então, o governo ele começa a ter uma reestruturação tão grande no aspecto de comprometimentos com o social, ajudar realmente as pessoas. Galerinha, hoje a gente consegue ver isso de forma clara hoje, presente na sociedade estadunidense, nos Estados Unidos, tá? Trazer essa ideia do sonho americano, né, das pessoas viverem o sonho americano, já era algo presente nos Estados Unidos, ligado ao consumismo, né, que infelizmente acaba com a crise. Mas as pessoas tinham a ideia de sonho americano, que ali era a terra onde prosperava, que as pessoas tinham uma qualidade de vida muito grande, que as pessoas poderiam adquirir tudo aquilo que eles desejassem, né, desde que tivessem muito trabalho, né, trabalho, esforço, enfim. Tanto hoje, tá, galerinha? A gente leva isso para a nossa vida hoje. Vocês se esforçando, se dedicando, também consegue manter um equilíbrio, um desenvolvimento, tá? Muito grande. Crianças, o professor vai marcar para vocês lá no chat tarefa, e eu peço que vocês possam registrar aí na pauta de vocês. Eu vou colocar lá no chat e vocês registrem a tarefa de hoje. História. Apostila. Páginas. 54 no caderno. Parece bastante, tá, gente? Mas não é não, tá? É bem curtinha a tarefa. Vai aparecer um montão. Mas não é um montão. Pronto, estou mandando para vocês lá no chat. Tarefa de história, apostila página 52, 54. Tem que ser feito no caderno 54. 45, 56. Copiem a tarefa, por favor. Para a gente poder finalizar. Certo? Lá no chat, então, tarefa de história. Apostila, páginas 52, 54, 55 e 56. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Próxima aula a gente finaliza o nosso conteúdo e vocês acompanham as correções pelo Google Sala, certo? Pode ser,